revelamos o incrível segredo que transformou a vida de 2 irmãos após deixarem o orfanato. A cidade grande se ergueu majestosa à frente de João e Ana, como um imenso labirinto de oportunidades, mas também de desafios imensos. Com um coração cheio de sonhos e uma bagagem pequena, os irmãos deixaram o orfanato, onde aprenderam que o amor incondicional entre eles era tudo o que precisavam. Naquele instante, o sol filtrava através dos arranha-céus, iluminando os rostos esperançosos, mas ao mesmo tempo inexperientes dos 2. As ruas vibrantes, repletas de gente apressada, pareciam promessas escondidas. João pegou um pedaço de madeira e começou a esculpir pequenos objetos, enquanto Ana, com seu jeito caloroso, se dedicou a preparar pratos típicos que sempre havia sonhado em cozinhar. Eles se instalaram em uma barraca improvisada, determinada a conquistar o coração e o estômago dos passantes. Mas logo, a dura realidade se revelou. Os olhares de desdém e os comentários maldosos surgiram como flechas, tentando atingir a coragem que a união deles construíra. Eles eram apenas crianças de orfanato numa cidade construída de preconceitos. Quando a vontade de desistir começou a se infiltrar no peito de Ana, foi a voz sonhadora de João que a lembrava do porquê estavam ali. Eles podiam não ter família, mas tinham um ao outro. Esse amor fraternal era a fortaleza que os mantinha juntos. A chama de esperança reacendeu quando João imaginou novos produtos, e Ana buscou inspiração em receitas que eram suspiros de infância, um desejo profundo de pertencimento. O que eles enfrentavam era apenas um capítulo, e ainda havia muitos outros pela frente. Mas a situação mudou quando um grupo de jovens decidiu zombar de seus esforços. "Olha, aqueles 2, acham que vão ganhar dinheiro com isso?" Os risos ecoavam como batuques de desdém. A indignação tomou conta de Ana, e aquela vontade de se fazer ouvir queimava dentro dela. Entretanto, ao invés de deixar o preconceito derrotá-los, Ana se lembrou da força que compartilhavam. Mesmo em meio à dor, o amor entre eles resplandece. Então, um dia, o inesperado aconteceu. Um renomado chefe que também tinha conhecido as dificuldades da vida passou pela barraca e se encantou com a comida de Ana. Ele ofereceu a chance de trabalhar em seu restaurante, uma oportunidade brilhante que poderia mudar tudo, mas também trazendo à tona antigas feridas. João, inseguro, hesitava em deixar seu artesanato para trás. Ana via aquele convite como um salto para o futuro. Os conflitos entre eles começaram a crescer, desafiando o que significava ser uma família. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Na véspera da inauguração do restaurante, segredos familiares começaram a surgir, revelando mistérios que nunca foram contados. A noite caiu e, com ela, as dúvidas pairavam no ar. Será que eles conseguiriam superar suas diferenças e descobrir o verdadeiro significado de família? O futuro os aguardava, misterioso e disposto a revelar mais capítulos de suas vidas. Ana olhou pela janela do pequeno apartamento que agora compartilhavam. A cidade ainda pulsava com vida, mas dentro dela havia uma inquietude que não a deixava em paz. O convite do chefe ecoava como um mantra em sua mente. Era a oportunidade de mudar suas vidas, de sair da invisibilidade que muitas vezes sentiam. Mas o que isso significaria para João? Ela sabia que ele hesitava, preso em suas inseguranças, como uma mariposa encantada pela luz, mas temendo o voo. Naquela noite, enquanto a cidade se iluminava com as luzes brilhantes dos negócios e das festas, Ana decidiu que precisava falar com João. O coração batia acelerado e as palavras tremulavam na ponta da língua. Encontrou-o na sala, esculpindo mais uma peça de madeira. Ele estava tão concentrado que não percebeu a presença dela até que ela se aproximou. O cheiro do verniz ainda pairava no ar.
João, podemos conversar? Sua voz era suave, mas firme. Ele levantou os olhos e a expressão de preocupação se apoderou de seu rosto. Sobre o quê? Sobre o restaurante. Eu quero aceitar a oferta do chefe. É uma chance incrível. João franziu a testa. O rosto que costumava brilhar com um sorriso agora estava marcado pela dúvida. E se você for e não voltar? E se perder dessa vida que construímos juntos? Ana sentiu uma dor no peito. Era um dilema que ela não queria, mas que também sabia que tinha que enfrentar. Eu não estou indo para longe de você. Quero que isso seja nosso sonho. A comida que faço, tudo isso é parte de nós dois. João suspirou, e por um momento a distância entre eles parecia insuperável. Eu só não sei se consigo. O que seria de mim sem você? Sem saber como responder, Ana fez o que lhe parecia mais natural naquele momento. Abraçou-o. Sentiu o calor do corpo dele, a coragem que ainda restava e, ao mesmo tempo, o medo que o prendia. Você é mais forte do que pensa, João. Sempre foi. E eu preciso de você, igual você precisa de mim. Vamos juntos. Precisamos nos apoiar, não é assim que funciona uma família? Ele relaxou lentamente, mas o olhar perdido ainda estava presente. E se eu não der conta de ficar aqui, fazer as minhas esculturas, se você estiver lá em cima, sendo a estrela? A insegurança estava ali, saltando das palavras dele, mas Ana não podia deixar que isso o separasse. E se você for e a gente conquistar tudo? Pense em quantas pessoas podemos tocar com sua arte e minha comida. Juntos, somos mais do que somos separados. Confia em mim? A conexão entre eles se reforçou naquele momento. Ana, em seu silêncio, pediu que João deixasse as inseguranças para trás e abraçasse essa nova jornada. Ele olhou para suas mãos, aquelas que sempre moldaram mais do que apenas madeira. As lembranças boas começou a voltar, os momentos juntos no orfanato, as noites sonhando com um futuro melhor. Eu quero acreditar, Ana. Ele sussurrou, a voz carregada de emoção. Ana deu um sorriso esperançoso, e então uma ideia coube em sua mente. Que tal começarmos a criar um novo projeto? Algo que una nossas paixões. Podemos fazer isso juntos e talvez, quem sabe, o chefe poderia se interessar. A alegria brotou entre eles, entrelaçando os corações enquanto um novo sonho começava a nascer. Mas com a madrugada avançando, uma mensagem chegou ao celular de Ana. Uma notificação de sua antiga escola, aquela que ela tinha tentado esquecer. O conteúdo fez seu coração parar por um instante, e ela soube que o passado estava prestes a se entrelaçar de novo com o presente. Qual seria a reação de João? E o que aquela mensagem poderia trazer para suas vidas? Ana sentiu um frio na barriga, enquanto fixava os olhos na tela do celular. A mensagem era de Laura, uma antiga amiga de escola. Oi, Ana. Precisamos conversar. É sobre a sua mãe. Ela está à procura de você. As palavras, como lançadas em uma bomba, explodiram em sua mente. O passado que ela pensou ter enterrado voltava do jeito mais inesperado. Por um momento, tudo em que ela havia se concentrado, todas as esperanças e planos para o futuro ao lado de João, ficaram de lado. O rosto de João apareceu na sua mente, sua expressão ansiosa e preocupada. O que ele diria se soubesse? Quem é? João perguntou, interrompendo seus pensamentos. Havia um leve tom de desconfiança na sua voz, e Ana sentiu o peso que a mensagem trouxe. Ela hesitou, lembrando da conversa que acabara de ter. Esse era o último momento que ela queria que fosse quebrado por sombras do passado. Mas era preciso ser honesta, não apenas com ela, mas com João. Esta é a Laura, uma amiga do colégio. Ela está dizendo que minha mãe está procurando por mim. A voz de Ana tremia, e ela não podia evitar. O olhar de João se tornou mais intenso, quase cauteloso. Então, você vai procurar ela? A pergunta dele cortou o ar, e Ana sentiu a tensão aumentar entre eles. Não sei, João. Pensei que tivesse deixado isso para trás. Ana se virou, olhando pela janela, mas a cidade que pulsava lá fora não refletia a confusão dentro dela. Ele explodiu. Você só vai ignorar? Como pode se afastar assim da sua própria história? A voz dele estava mais alta e carregada de emoção. Era a primeira vez em muito tempo
que ele expressava raiva. Eu não acredito que você esteja me dizendo isso. Você sabe como foi difícil para mim. Como posso voltar a um passado que só me trouxe dor? Ela virou-se, encarando-o com lágrimas nos olhos. O peso emocional era imenso e a frustração deles dois parecia estar à flor da pele. Porque é parte de quem você é, Ana. Assim como eu sou parte de você. Precisamos enfrentar isso juntos. Ele tinha razão, e a verdade a atingiu com força. Nesse instante, Ana percebeu que os sonhos que eles estavam construindo juntos agora pareciam um equilíbrio instável. Se ela se permitisse olhar para o passado, poderia ser mais do que uma simples lembrança. Poderia ser uma nova oportunidade. Ela respirou fundo e decidiu se abrir de coração. João, eu quero, mas é tão assustador. E se eu a encontrar e perceber que tudo o que sonhei para nós se desfaz? E se ela não quiser nada comigo? Eu não sei lidaria com isso. João se aproximou, um pouco mais calmo, e segurou suas mãos. A vida é cheia de incertezas, mas não podemos correr dos nossos sentimentos. Precisamos decidir juntos. Assim que as palavras deixaram a boca dele, o silêncio tomou conta. O que João propunha era não apenas enfrentar o passado, mas também unir suas forças para descobrir o que realmente estavam dispostos a construir. Tudo teria um significado diferente. Tudo poderia ter uma nova chance. Ana olhou para ele, sentindo que precisava tomar uma decisão. Um frio na barriga voltou com a ideia da busca por suas raízes, mas também sentia uma pontada de esperança. Você realmente estaria comigo, não importa o que eu encontrar? Sempre, Ana. Vamos juntos. A conexão entre eles era profunda e intensa, mas a incerteza ainda pairava no ar. O que esperava por eles nesse caminho e como suas vidas poderiam mudar com o reencontro. Ana percebeu que aquela mensagem era apenas a ponta do iceberg. A cidade lá fora ainda vibrava, mas dentro dela, algo novo e desconhecido estava prestes a começar. Ela olhou para João sentindo um misto de ansiedade e coragem e perguntou: e se, ao invés de procurar sozinha, nós contatássemos o chefe? Ele pode ter conexões que nos ajudem. A ideia ficou no ar como um convite para um mergulho no desconhecido. Mas, ao mesmo tempo, Ana sentiu que o futuro estava cada vez mais perto do que pensava. O que essa nova jornada traria para eles? Ana respirou profundamente, tentando absorver a proposta que acabara de lançar. O olhar de João estava fixo nela, mas havia algo mais que a atraía agora. A possibilidade de revelar um novo capítulo de sua história. Instantaneamente, tudo parecia elétrico. O barato da dúvida, o perfume da esperança e o medo do que estava por vir se misturavam como uma dança na sua mente. Você acha que o chefe pode realmente nos ajudar? Ela perguntou um pouco insegura. João sorriu com aquela confiança tranquilizadora que sempre a fazia sentir-se protegida. Ele conhece muita gente e já ouviu histórias com certeza. Pode ser um bom ponto de partida. Ana sentiu, um leve sorriso se desenhando em seu rosto. Mesmo assim, o frio na barriga não desaparecia. Havia algo em se aproximar de suas raízes que acendia uma chama de curiosidade, mas também uma sombra de receio. Ela hesitou mais um pouco antes de voltar a sua atenção para a tela do celular. A mensagem de Laura ainda estava lá, pulsando como um lembrete constante. Pode ser que a Laura saiba algo mais. Se ela está disposta a se comunicar, talvez tenhamos que dar um passo além, disse João. Ana concordou com a cabeça. Era hora de agir, de buscar respostas. Vamos ligar para ela agora? Sugeriu Ana, sua voz um tanto hesitante. João a encorajou com gestos. Isso mesmo, não tem por que esperar mais. Com as mãos trêmulas, Ana digitou o número e pressionou chamada. O coração acelerado parecia drenar a energia de seu corpo enquanto o celular tocava. Seria Laura a ponte para um passado que ela nunca quis revisitar? O telefone abriu espaço para um silêncio carregado, e Ana não conseguia pensar em nada além do que poderia ser revelado. Finalmente, a voz de Laura surgiu do outro lado. Oi, Ana, que bom ouvir sua voz. Era uma saudação calorosa, mas havia tensão no ar. Ana forçou um sorriso enquanto respondia. Oi, Laura. Eu recebi sua mensagem. Você disse que minha mãe está procurando por mim? Sim, eu sei que é inesperado. Ela tem tentado se reconectar,
Temia que você quisesse saber. Laura hesitou e isso fez com que o peito de Ana se enchesse de perguntas. O que será que a mãe queria? Ela está doente, Ana. É complicado, mas realmente deseja te ver. O mundo de Ana pareceu girar. O que isso significava? Será que ela tinha chance de um lado do passado que sempre fora marcado por dor? E você sabe onde ela está? Indagou João, apoiando-a. Ana podia sentir o encorajamento dele ao seu lado. Acho que posso ajudar com isso. Posso explicar tudo melhor pessoalmente se você estiver disposta, disse Laura, sua voz agora mais suave. Ana olhou para João, a fraqueza de sua decisão pesando em seu coração. Certo, vamos nos encontrar, respondeu, e a certeza de que estava tomando um rumo importante deu um novo fôlego à sua determinação. Depois de desligar, uma mistura de ansiedade e esperança a invadiu. O que encontraria ao reencontrar sua mãe? A dor da infância se tornaria alívio ou mais um peso a carregar? João acariciou sua mão, tentando dissipar a tempestade dentro dela. Você está pronta, Ana. Vamos juntos nessa jornada, não importa o que descobrir. Ela sorriu, mas o peso ainda permanecia. O futuro se desenhava incerto, e mais uma vez, Ana se viu frente a um precipício emocional. E se tudo der errado? E se tudo der certo? João contrapôs com um brilho no olhar. Com a ideia de se reencontrar com alguém que uma vez se distanciou, Ana sentiu algo grande dentro de si. A tensão entre o passado e o futuro. Agora, mais do que nunca, o sentido de pertencimento e reconciliação se tornava palpável. Mas restava uma dúvida. O que acontecerá quando ela finalmente ver sua mãe de novo? Essas questões deixavam Ana inquieta. O próximo passo estava diante dela, mas a realidade que surgia à sua frente permanecia envolta em mistério e expectativa. E ao olhar para João, um novo medo a atingiu. E se essa busca não trouxesse o que ela esperava, mas enchesse tudo de ainda mais confusão? O dia marcado para o encontro com Laura finalmente chegou. Ana acordou com a luz do sol filtrando-se pelas cortinas, mas não sentia a mesma tranquilidade matinal de sempre. O frio na barriga estava de volta, como se fosse um aviso para não esquecer a complexidade do que estava em jogo. Sentou na cama, olhando o céu azul do lado de fora. Era um dia lindo, mas dentro dela, a tempestade continuava. João a encontrou na cozinha fazendo um café forte. O aroma envolvente trouxe alguns momentos de conforto. Você parece pensativa, disse ele, observando-a com um olhar compreensivo. Ana suspirou, tentando ordenar seus pensamentos. Só estou pensando em tudo o que pode acontecer hoje. E se Laura disser algo que eu não quero ouvir? A voz dela tremia ao expressar seus medos. Ele colocou a mão sobre a dela, transmitindo uma calma que a ajudou a respirar fundo. Lembre-se, Ana, você está indo atrás de respostas, e cada resposta traz a possibilidade de curar feridas antigas. Estamos juntos nessa. O toque firme de João fez toda a diferença. Ana sentiu um pouco mais de coragem. Obrigada por estar aqui, respondeu, tentando absorver um pouco daquela força. Quando o café ficou pronto, ela tomou um gole, e enquanto o calor da bebida aquecia seu corpo, a ansiedade começava a dar espaço a uma leve esperança. O tempo passou rápido, e logo estavam a caminho do café onde Laura havia sugerido se encontrar. Ana observava as ruas. Cada movimento do carro parecia um ponto de interrogação. A música suave no rádio tentava enganar sua mente, mas a tensão era palpável. Finalmente, o pequeno café surgiu à vista. Com uma placa rústica e algumas mesas na calçada, o lugar tinha um ar acolhedor, mas ao entrar, o coração de Ana disparou. Laura já estava lá, sentada em uma mesa no canto, um sorriso nervoso no rosto. Ana trocou olhares com João, um gesto silencioso de encorajamento, e se aproximou. Oi, Ana, Laura disse, levantando-se. O abraço que se formou entre elas foi uma mistura de carinho e hesitação. Era difícil saber o que realmente significava aquele gesto. Oi, Laura. A voz de Ana soou quase como um sussurro. Elas se sentaram, e enquanto as primeiras palavras eram trocadas, um ar de expectativa pesava sobre a mesa como um livro aberto. Eu sei que isso é muito para você, Ana, começou Laura, a voz tremente.
Mas eu só quero que você saiba que sua mãe se preocupa muito com você. Ela fez coisas que a levaram a se afastar, mas está disposta a se abrir. Hannah sentiu uma onda de emoções. Seu coração parecia quebrar e se reconstruir ao mesmo tempo. Por que agora? Por que depois de tanto tempo? A pergunta escapuliu, cheia de dor e curiosidade. Laura hesitou, segurando a xícara de café. Ela está doente. O médico disse que precisa de você. Talvez essa seja uma chance de ambas se reconectarem. E talvez de você descobrir coisas que nem imaginava. As palavras de Laura penetraram profundamente na mente de Ana. Doença? Essa era uma nova realidade que ela nunca esperava enfrentar. O peso da responsabilidade começou a se acumular. Agora a escolha não era apenas sobre o passado, era sobre o futuro. E se aquele reencontro fosse a última chance de cura, você vai ver que existem camadas e histórias que podem mudar tudo entre vocês. Laura concluiu. Seu olhar estava fixo em Ana, esperando uma reação. Era hora de tomar uma decisão. O impulso de buscar respostas tornava-se mais forte. Mas e se no fundo tudo isso só trouxesse mais dor? Mãe, Ana sussurrou. O nome dela parecia ecoar como um desejo reprimido por anos. Você está pronta para descobrir a verdade? João questionou suavemente, quebrando o clima de tensão na mesa. Com um nó na garganta, Ana respondeu. Só se a verdade não quebrar tudo de novo. Laura a observava, com um olhar que misturava tristeza e esperança. Durante aquele instante, o mundo ao redor parecia desaparecer, e a única coisa real era a escolha que Ana precisava fazer. E enquanto cada segundo passava, ela sabia que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. O que mais esconderia aquele reencontro? Ana respirou fundo, como se pudesse absorver toda a atenção do momento e, ao mesmo tempo, exalar as dúvidas que a consumiam. O olhar de Laura era intenso, e isso a impulsionava a avançar e recuar. O café ao redor parecia se desfocar, os sons se perderam, e ela estava sozinha com suas emoções. Eu não sei se estou pronta, confessou, sentindo a vulnerabilidade tomar conta do peito. As palavras saíram como um sussurro, carregadas de um medo difícil de descrever. João apertou sua mão, oferecendo novamente aquele apoio silencioso que aquecia seu coração. Às vezes, a gente só precisa dar um passo, mesmo sem ver o final da estrada, ele disse, com a sabedoria de quem já enfrentou suas próprias incertezas. Laura, percebendo o dilema de Ana, desviou o olhar para a mesa. Entendo que você tenha muitas questões. E além do que eu posso te contar, sua mãe, ela precisa de você. A palavra mãe soou estranha nos ouvidos de Ana. Havia um tempo em que essa palavra evocava amor e segurança, mas agora trazia confusão e dor. Ela se lembrou do silêncio nos anos em que sua mãe havia desaparecido de sua vida, e a sensação de abandono parecia escorregar por entre seus dedos, como areia fina. Como eu posso confiar em algo que não vivi? Como posso saber que isso não é apenas mais uma decepção? Eu quero sentir, mas meu coração está preso, Ana disse, a voz embargada, os olhos marejados. Você apenas precisa ir, incentivou João. Só você pode decidir o que é melhor. Às vezes é preciso se permitir sentir a dor para encontrar o caminho da cura. Ele sorriu, mas havia uma tristeza em seu olhar, como se também sentisse o peso daquela situação. Laura observou as duas. A tensão no ar se intensificava. O café agora parecia um espetáculo distante, e Ana sabia que aquela conversa era muito maior que os cappuccinos e os bolos ao redor. Tem algo mais que eu preciso te dizer, Ana, Laura interrompeu, a voz firme. Quando sua mãe se afastou de você foi por uma razão. Havia um segredo, algo que a consumiu e a fez se perder. Ana sentiu o coração disparar. Um segredo. O que poderia haver que justificasse tanta dor e afastamento? Ela te ama de verdade e vai te explicar tudo se você deixar. Laura insistiu, suas mãos tremendo ligeiramente. O olhar de Ana se voltou para Laura. Naquele momento, ela percebeu que não estava apenas diante de um reencontro. Estava prestes a abrir uma porta para um passado que talvez nunca tenha sido realmente fechado.
A pergunta crucial ficou suspensa no ar. E se eu não gostar do que vou descobrir? Essa é uma possibilidade, admitiu João, sua voz baixa. Mas à vez de se fechar para a verdade, você pode escolher abrir seu coração. Ouvir sua mãe pode mudar tudo. A vida é cheia de segundos chances. Ana fechou os olhos por um instante, a luta interna chacoalhando seu ser. O que era essa dor realmente? Medo de mais rejeição? Medo da verdade que poderia ser insuportável? Ou talvez, só talvez, medo de encontrar o amor que sempre anseio? Então, o que você decide? Laura fez a pergunta que lhe cortou a respiração. Ana abriu os olhos, engolindo em seco. O peso do momento caía sobre seus ombros, mas também havia uma faísca de esperança. Ela olhou para João, que a encorajava com um sorriso suave. Eu vou me encontrar com ela, decidiu Ana com uma nova firmeza na voz. Mas se vou fazer isso, preciso me preparar para tudo que essa verdade pode trazer. O coração de Laura se iluminou com uma mistura de alívio e receio. Você vai se surpreender, Ana. Sua mãe possui um amor que não pôde demonstrar, mas que nunca desapareceu. E assim, com o destino traçado, Ana sentiu um misto de apreensão e excitação. O que a aguardava no encontro com sua mãe? Uma sala cheia de verdades ou um coração aberto? Naquelas horas de espera, ela percebeu que estava prestes a desbravar não só uma relação, mas um novo capítulo de sua própria vida. Só que havia um detalhe. Laura se inclinou, baixando a voz. Mas tem mais uma coisa que você precisa saber sobre sua mãe. Algo que pode mudar tudo o que você pensa sobre ela. Ana sentiu o estômago embrulhar. O que mais viria à tona? As palavras de Laura estavam prestes a não apenas mudar sua perspectiva, mas possivelmente seu próprio futuro. Ana olhou fixamente para Laura com a respiração entrecortada. Ela queria saber, mas o medo a paralisava. E se essa verdade fosse algo que não conseguisse suportar? O coração batia forte, como se quisesse sair do peito. Ana, escuta. Laura começou, a voz suave, quase um sussurro. A sua mãe não é apenas uma mulher que se afastou. O que aconteceu com ela e com você é complexo, mas é vital que você saiba. João, percebendo a tensão no ar, fez uma leve pressão na mão de Ana, como um lembrete silencioso de que ele estava ali, pronto para apoiá-la. Você não precisa ficar sozinha nessa, ele disse, olhando nos olhos dela. Se sentir que não consegue lidar, estava pensando, podemos ir juntos. A ideia de João ao lado dela trouxe um pequeno sorriso a seus lábios, mas a expectativa pesava mais do que o alívio momentâneo. Prossiga, Laura. O que você tem para me contar? Finalmente pediu Ana, incapaz de conter a curiosidade que fervilhava como uma tempestade prestes a desabar. Laura suspirou, como se estivesse liberando uma carga que pesava em seus ombros. Sua mãe não estava apenas fugindo de você. Mesmo que isso tenha sido uma parte da dor, houve algo muito maior. Você tem um irmão. As palavras caíram como uma bomba. Um irmão? Ana não sabia o que sentir. O universo girava em torno dela e a café ao redor perdeu todo o seu sabor. Um irmão? Como é possível? Porque nunca soube disso. Ela não me contou muitos detalhes, mas a história dela é repleta de decisões difíceis. O seu irmão, ele foi colocado em um lar diferente para proteger vocês dois. A sua mãe sempre teve medo de que você se ferisse por causa de suas escolhas. Ela se sentia culpada. As emoções de Ana foram a 1000 por hora. Subitamente, o sentimento de abandono parecia diferente. Não era apenas a perda de uma mãe, mas também a separação de um irmão lhe que foi tirado. Uma parte de si mesma. A mente começava a correr, cheia de perguntas não respondidas. Então ele está onde? O que aconteceu com ele? Perguntou, a voz trêmula de ansiedade. Eu não sei exatamente onde ele está agora, mas você pode encontrá-lo. E talvez isso ajude a entender tudo. Sempre que ela falava de você, sempre mencionava o desejo de ter te protegido, de ter mantido a família unida. Ana afundou o rosto nas mãos. Seu coração palpitava com força, uma mistura de dor e esperança. E se ele não quiser me conhecer? E se a minha mãe, inimaginável, não conseguir lidar com isso? Você não vai saber até tentar.
Às vezes, ter coragem é o primeiro passo para a paz. E lembre-se, ser família significa mais do que laços genéticos. Significa amor e escolha, disse João, com a segurança de quem conhecia bem a luta da vida. O mundo pareceu girar mais uma vez. Ana se viu lutando contra a própria consciência, dançando entre o desejo de saber e o medo de descobrir verdades dolorosas. Eu preciso de tempo, respondeu, sentindo uma pressão crescente no peito. Laura assentiu, compreendendo a tempestade emocional pela qual a amiga passava. O que quer que você decida, estarei aqui. Sabemos que a verdade pode doer, mas pode ser também um caminho para a cura. Imagine o que sua vida pode ser se você encontrar seu irmão. Ouvir a história deles. Enquanto a ideia de reencontrar um irmão desconhecido começava a ganhar forma em sua mente, Ana percebeu que podia ser a chave para um novo capítulo enraizado em compreensão e recuperação. Mas ainda havia uma sombra pairando. O que mais Laura não havia contado? E se houver mais segredos, Laura? O que mais está escondido por trás dessa história? Indagou Ana, sentindo a inquietação crescer em seu interior. Laura hesitou, o olhar carregado de um peso que ainda não havia sido revelado. Precisamos nos encontrar com a sua mãe primeiro. É a única maneira de descobrir a verdade completa. Ana sentiu o coração disparar novamente. A verdade a aguardava, implacável. Com um novo fôlego decidiu. Elas tinham que se reunir. Mas o que ela descobriria poderia mudar tudo. E agora, ao invés de apenas um passado obscuro, enfrentaria um futuro que poderia ser mais brilhante, ou ainda mais sombrio. Com o celular na mão, Ana olhou para João e Laura. A decisão estava prestes a ser feita, mas as consequências, essas poderiam ser bem maiores do que poderia imaginar. O que os aguardava na porta do passado? E, principalmente, como essas verdades iriam moldar seu futuro? Ana sentia um nó no estômago enquanto olhava para a tela do celular. As palavras de Laura ecoavam em sua mente, misturando-se com a expectativa e o medo do que estava por vir. Encontrar a mãe seria uma visita ao desconhecido, um retorno a um passado que ela achava que já tinha deixado para trás. Mas agora sentia que havia mais em jogo. Vamos, Ana. Estamos aqui com você, disse João, puxando-a de seus pensamentos. Ele parecia tão sereno, enquanto a ansiedade dela fervia como água em ebulição. Certo, vamos encontrar a minha mãe, respondeu Ana, tentando transparecer confiança que atrevia a sentir. A jornada rumo ao encontro com sua mãe prometia dores e revelações, mas havia uma pequena centelha de esperança que a iluminava. O que ela poderia descobrir sobre seu irmão? Seriam as peças desse quebra-cabeça que tanto a atormentava? Ao saírem do café, o mundo lá fora estava vibrante. As ruas fervilhavam de vida, mas Ana se sentia distante, perdida em seus pensamentos. A cada passo, o coração disparava. Finalmente, chegaram à porta da casa onde sua mãe vivia. Ela estava ali, a poucos metros, uma figura do passado prestes a se materializar. O porteiro a deixou entrar sem hesitar. Era como se a conhecesse, uma sombra de um outro tempo. Quando Ana chegou à porta, hesitou. O ar parecia denso, pesado de lembranças não vividas. Laura e João, um de cada lado, arquearam as sobrancelhas, mostrando a força silenciosa que usavam para apoiar a amiga. Quer que eu bata? João perguntou, percebendo a paralisia de Ana. Não, deixa eu fazer isso, respondeu ela, tomando coragem. Com a mão tremendo, Ana bateu na porta. A sensação de semelhança com uma cena anterior, que se passava em sua mente, fez toda a situação parecer um filme. O silêncio foi quebrado por passos que se aproximavam, e o coração de Ana quase parou. A mãe dela abriu a porta e Ana ficou sem palavras. A mulher à sua frente era uma mistura de familiar e estranha, uma camada de história e lágrimas envolta em um sorriso tenso. Ana, a voz da mãe era um sussurro rasgado. Mãe! Foi tudo que Ana conseguiu dizer. O abraço foi automático e esmagador. Ana sentiu os braços da mulher ao seu redor e as memórias de carinho e proteção brotaram de sua mente, muito antes da dor e da ausência. Quase a fez desmoronar. Eu sinto tanto, a mãe murmurou,
enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto de Ana numa dança incontrolável. Eu nunca quis que você crescesse sem mim. Eu sempre me preocupei. Depois de alguns momentos de silêncio compartilhado, a mãe finalmente se afastou, os olhos ainda umedecidos. Eu não sei o que te contaram, mas eu preciso que você saiba de tudo. O tom dela era de urgência, como se houvesse algo muito mais profundo em jogo. Você se lembra do seu irmão? A pergunta cortou através da neblina emocional. Ana ficou congelada. Você sabe sobre ele? Eu sei. Ele nunca parou de pensar em você. A mãe respondeu claramente, lutando com suas próprias emoções. Por que nós não vivemos juntos? O que aconteceu? Ana perguntou, as palavras saindo como um jorro. A angústia estava estampada em seu rosto. É uma história dolorosa, meu amor, mas vocês dois merecem saber. A verdade é que as escolhas que fiz para protegê-los podem ter espalhado a dor em vez de curar. Enquanto novas lágrimas encharcavam os olhos de Ana, uma certeza brotava em seu interior. As palavras reveladoras poderiam não só unir a família, mas também abrir portas para um caminho desconhecido. As peças dessa história estavam começando a se juntar, mas havia uma pergunta que ainda pairava no ar. E se seu irmão ainda não estiver pronto para descobrir tudo isso? Perguntou Laura, oferecendo um olhar preocupante. Ana se virou para a mãe, esperando pelas respostas que poderiam mudar suas vidas para sempre. A sala ficou tensa, coberta pela expectativa do que viria a seguir. O peso do passado entrava em palco e, com ele, a promessa de um futuro que ninguém poderia prever. Vocês precisam saber a verdade de uma vez por todas, disse a mãe, a voz trêmula. E isso pode ser mais difícil do que imaginamos. Ana sentia seu coração acelerar. O que mais estava por vir? O silêncio na sala era palpável, como se o tempo tivesse parado. Olhando nos olhos da mãe, Ana sentiu que cada segundo que passava era um abismo entre elas. A expectativa queimava, e sua respiração tornava-se mais ofegante. Eu quero saber, por favor, me diga, Ana insistiu, a voz vacilante, mas decidida. Você e seu irmão, vocês foram separados por uma razão que eu não tive coragem de enfrentar. Por muito tempo pensei que estava fazendo o que era melhor. Começou a mãe, sentando-se no sofá, enquanto Ana e seus amigos a observavam, como que prontos para um impacto emocional. Quando vocês estavam ainda pequenos, a situação na nossa família era complicada. Havia muita dor, muitas decisões difíceis. Eu não consegui cuidar de vocês. E pensando que poderia ser mais seguro, tomei a decisão de deixá-los em um orfanato, ela disse, a voz falhando. Ana percebeu um novo nó se formando em seu estômago. As palavras da mãe cortavam como uma faca afiada. Em algum lugar lá no fundo, uma raiva borbulhava, mas com ela, um entendimento. Porque afinal, a mãe estava falando de amor. Um amor que não a deixou ao seu lado, mas que também a fez sofrer. E eu sempre esperei que um dia você pudesse entender. Quando eu vi que você estava bem, eu quase não tive a coragem de voltar a procurar. Mas seu irmão, ele é um pedaço de mim, e eu tenho medo de como essa verdade pode afetá-lo. Larissa, que ouvia em silêncio até então, se atreveu a intervir. Mas mãe, o que aconteceu com ele? Onde ele está agora? A inquietação na pergunta refletia o coração acelerado de Ana. Ele está em um lugar diferente. Após a separação, ele teve dificuldades. Desde pequeno passou por muitos lares. Sempre buscou por você, mas as circunstâncias o deixaram marcado. A mãe respondeu, suas palavras pesadas, como se carregassem todo o peso do passado. Ana sentiu uma onda de compaixão. Seu irmão também havia sofrido. Uma parte dela queria sair correndo, encontrá-lo e fazer tudo o que pudesse para mudá-lo. Mas havia um medo pulsante em seu coração. E se ele não quisesse saber dela? E se, ao contrário dela, não tivesse a mesma vontade de se reconectar? Ana, escute-me, a mãe disse de repente, como se percebesse o turbilhão de emoções dela. Você precisa ter certeza de que ele está pronto. É delicado. E essa é uma escolha que não podemos fazer por ele. O olhar de João se cruzou com o de Ana,
e ela sentiu uma força silenciosa em sua presença. Ele sempre esteve ao seu lado, assim como Laura, que agora também respirava profundamente, absorvendo o peso do que estavam descobrindo. O que eles deveriam fazer com essa verdade? Eu preciso falar com ele, Ana afirmou, já sentindo a determinação crescer dentro de si. Preciso saber se ele está bem. Nós precisamos nos encontrar. A mãe da Ana balançou a cabeça concordando, mas a expressão em seu rosto mostrava uma combinação de medo e esperança. Como se ela tivesse consciência do abismo emocional que essa reunião poderia significar para todos. A verdade pode ser um fio delicado, mas também um caminho de cura, falou com um olhar distante, como se estivesse pensando em suas próprias palavras. Ana respirou fundo, sentindo os olhos ardendo de lágrimas. Havia algo maior ali, um caminho marcado pela dor, mas também pela chance de criar um novo começo. Por que o destino dos dois irmãos tinha que ser tão complicado? E agora o que fazemos? Laura perguntou, quebrando o silêncio que se seguia. Todos olharam uns para os outros, a tensão carregando a atmosfera. Ana olhou para a mãe e sentiu algo dentro dela, um impulso. Eu preciso encontrá-lo. Amanhã vamos procurar meu irmão. Eu não posso mais esperar. Nesse momento, uma pergunta ressoou em sua mente. E se ele não quiser me conhecer? As respostas estavam se aproximando, mas Ana sentia que as próximas horas seriam decisivas. Estava pronta para enfrentar o inesperado. O que mais o futuro guardava para ela e seu irmão? Ana decidiu que não podia adiar mais a busca pelo irmão. Desde o reencontro cheio de lágrimas e emoções com a mãe, a ideia de unir a família sempre esteve presente em seu coração. Com o apoio de João e Laura, as peças do quebra-cabeça pareciam mais próximas de se encaixar, mas cada passo para o futuro era também um salto no abismo do desconhecido. Na manhã seguinte, enquanto o sol surgia com cores vibrantes, Ana acordou com uma determinação firme. O cabelo bagunçado e os olhos um pouco inchados, mas o coração pulsava com uma batida acelerada. João já estava na cozinha, preparando um café da manhã simples. O aroma do pão torrado misturava-se com o cheiro do café fresco, formando um ambiente confortável que contrastava com a inquietude dentro dela. Estava pensando, você já tentou olhar nas redes sociais? Sugeriu João, quebrando o silêncio que se instalou no ar após os acontecimentos do dia anterior. Às vezes, pode ser mais fácil encontrar pessoas assim. Ana assentiu, um pequeno sorriso se formando. É uma boa ideia. Vou fazer isso agora. Ela se sentou à mesa, rapidamente digitou algumas palavras no celular e, em questão de minutos, começou a sentir a adrenalina fluir. Não conseguiu evitar a ansiedade enquanto as páginas se desenrolavam diante de seus olhos. O coração batia mais rápido ao reconhecer como essa conversa poderia mudar tudo. Laura estava ao lado, observando a busca. Qual é o nome do seu irmão mesmo? Ela questionou, unindo-se ao esforço conjunto. Ele se chama Lucas, e eu espero que esteja bem. Ana respondeu, sua voz quase um sussurro. A expectativa dançava junto com o medo. Encontrar Lucas significava não apenas reatar um vínculo, mas ressuscitar as memórias que por tanto tempo permanecem como ecos em seus corações. Depois de algumas buscas frustradas e a sensação de desespero crescendo, finalmente encontrou uma página que parecia ser dele. Uma postagem de aniversário com uma foto de um grupo de amigos. Lucas tinha um sorriso radiante, e Ana sentiu uma onda de emoção enquanto olhava. Uma parte de seu passado que nunca conhecera, mas que ainda assim lhe pertencia. É ele, é o Lucas, Ana exclamou, o brilho de esperança reluzindo em seu olhar. Olhem! Os três se reuniram em volta do celular, e a excitação era palpável. Precisamos entrar em contato com ele. O que você acha que devemos dizer? João perguntou, a voz cheia de otimismo. Ana respirou fundo e começou a digitar uma mensagem. Oi, Lucas. Meu nome é Ana e sou sua irmã. É um prazer finalmente te encontrar. Espero que possamos conversar. Tenho algo importante para te contar. Assim que enviou, um misto de esperança e apreensão tomou conta dela. Agora é só esperar, não é? Laura disse, tentando tranquilizá-la.
Os minutos pareciam horas. O silêncio na sala era ameaçador e Ana se permitiu sentir a ansiedade invadindo seu ser. Seria ele receptivo? As dúvidas começavam a surgir como uma tempestade em sua mente. De repente, o celular vibrou. O coração de Ana disparou. Era uma mensagem de Lucas. Oi, Ana. Eu não sabia que tinha uma irmã. Isso é surpreendente. A resposta vulnerável fez uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. Ambos estavam passando pelo mesmo turbilhão de emoções. Ana digitou de volta, explicando que havia muito a contar e que gostaria de encontrá-lo pessoalmente. Quando podemos nos encontrar? Ela enviou sentindo o nervosismo crescer. Após alguns momentos de leitura, a resposta chegou, com um toque de hesitação. Que tal amanhã à tarde? Posso te encontrar em um café no centro da cidade. Ana quase pulou da felicidade. Perfeito, estarei lá. Encerrando o celular, sentiu as lágrimas se acumularem. A oportunidade de conhecer o irmão estava diante dela, mas ao mesmo tempo, o medo a envolvia. Estou tão orgulhosa de você, Laura disse, abraçando-a. Você é incrivelmente corajosa. É você quem precisa ser forte, Ana. Lembre-se, seu irmão pode estar tão nervoso quanto você, João acrescentou, com um sorriso tranquilizador. Naquele momento, Ana percebeu que não estava sozinha. A presença solidária de seus amigos a ajudava a atravessar a linha entre o passado e o futuro. Quando o momento de encontrar Lucas finalmente chegou, Ana estava vestida com uma combinação simples e confortável. Cada passo em direção ao café parecia uma aventura. O medo ainda estava presente, mas agora havia também uma expectativa renovada. O lugar estava movimentado, e o cheiro doce de café fresco preenchia o espaço. Quando viu Lucas sentado ao fundo, de costas, sentou-se para não perder a coragem. Ele virou-se lentamente, e seus olhares se cruzaram. Era como olhar para um espelho do qual ela nunca tinha se dado conta. Oi, Lucas! Ana começou, a voz tremendo. Ele sorriu, mas havia uma mistura de surpresa e nervosismo no rosto dele. Oi, Ana. Então, você realmente é minha irmã? A pergunta flutuava no ar. Sim, eu sou, disse ela, segurando seu olhar. E eu gostaria de te contar tudo sobre a nossa mãe e tudo o que aconteceu. Enquanto os dois conversaram, as paredes que separavam seus mundos foram lentamente desmoronadas. Ana sentiu um calor crescer em seu coração. Conforme os detalhes do passado foram revelados, a conexão entre eles se aprofundava. A dor foi compartilhada e transformou-se em um espaço seguro, onde eles poderiam ser vulneráveis. Era um começo de algo lindo, uma oportunidade de reescrever suas histórias juntas. O dia que começou com dúvidas e medos, terminava com promessas de reconciliação. Ana percebeu que, apesar da complicada e dolorosa jornada, havia chegado ao lugar onde sempre deveria estar, ao lado de sua família. Não eram apenas um passado a desvendar, mas também um futuro cheio de possibilidades. E com isso um novo amanhã começava para ambos. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão.